quero convidar vocês, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Primeira mensagem do ano, a cada ano, chega a ser meio tortura, sabia? A gente fica falando com Deus, Senhor, e aí, a primeira mensagem do ano, né? O ano está começando, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo e falar com a igreja? E a nossa preocupação de trazer uma palavra que venha de Deus para você, igreja, uma palavra de encorajamento, de consolo, de encorajamento e também de despertamento para as nossas vidas. Mas não é fácil não, todo começo de ano, viu, esse processo, viu? Você fica ali e dá umas crises, né? Mas graças a Deus que tudo saiu bem e que Deus seja louvado neste momento também, né, de compartilhar a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que já foi feito aqui neste lugar abençoado para o Senhor. Os louvores maravilhosos, Pai, de exaltação. Deus, obrigado. Seja louvado para sempre o Senhor. Agora nós queremos compartilhar a Tua santa e poderosa palavra. Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos desperte, nos encoraje, nos desafie, nos ajude, Senhor, porque nós precisamos de Ti, que o Teu Santo Espírito nos capacite a vivermos aquilo que o Senhor está tratando conosco, Pai, a cada dia. E também nos cultos que nós temos aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, há alguns dias atrás, muitos de nós estávamos dando adeus ao ano de 2020 e dando as boas-vindas ao ano de 2021, né? Alguns dias atrás. Nós já estamos hoje no dia 3. E o tempo passa, a coisa anda, né? E nós sabemos que alguns terminaram o ano de 2020 alegres, gratos, satisfeitos, fecharam bem o ano de 2020, não sofreram tanto com a pandemia. Nós sabemos que muitos passaram assim, de 2020 para 2021. Mas, nós também sabemos que alguns não terminaram o ano de 2020 tão bem como esperavam. Alguns terminaram o ano frustrados, tristes, insatisfeitos, devido a pandemia e o seu desdobramento no mundo todo, afetando suas vidas, a saúde, afetando o seu trabalho, afetando o seu planejamento, enfim. Além de outros golpes duros, né, que a vida nos dá. Nós sabemos que alguns não terminaram tão bem como esperavam. Mas o fato, irmãos, é que nós estamos em um mundo em constante mudanças. Isso nunca foi novidade, mas parece que do ano passado para cá, por conta da pandemia e seus desdobramentos, isso ficou muito mais claro para nós de que o mundo está em constantes mudanças. Nós estamos em um mundo cheio de incertezas, cheio de imprevisibilidades, não dá para se prever muita coisa, não dá para se projetar muito a médio e longo prazo, porque nós estamos em um mundo cheio de incertezas e cheio de mudanças constantes. E nós vimos, irmãos, além dos nossos muitos planos, propósitos de vida mudarem drasticamente por conta da pandemia. E nós tivemos e temos que nos adaptar. E essa adaptação, ela está exigindo que sejamos cada vez mais rápidos, e isso não é fácil. Não foi e não está sendo fácil. E no meio de tudo isso que nós estamos falando nessa introdução, no meio de tantas mudanças e incerteza,
eu creio que nós todos queremos um pouco de estabilidade, nós queremos um pouco de segurança, nós queremos um porto seguro. Nós queremos que 2021 seja assim, que nos traga um pouco mais de estabilidade, que nos traga um pouco mais de segurança, e nós só vamos encontrar isso em Deus. Nós só vamos encontrar isso em Deus, portanto, nós devemos correr para o Deus imutável. No meio de tanta mudança, nós precisamos buscar o Deus imutável. E sobre a imutabilidade de Deus que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, nessa mensagem, eu pretendo fazer isso. Ou seja, o Deus imutável, o Deus que não muda. Apesar das pessoas mudarem, do mundo estar em processo de mudança constante, Deus não muda. E é sobre esse atributo do caráter de Deus, essa qualidade do caráter de Deus, a sua imutabilidade, que nós queremos refletir um pouco nessa noite. E como refletir nisso, o Deus imutável impacta a nossa vida e impacta esse novo ano que se inicia, né? Nós vamos falar sobre o Deus imutável em seu ser, em sua essência, o Deus imutável em suas perfeições, seus atributos morais, né? Como amor, bondade, paciência, justiça, misericórdia, né? O Deus imutável em seus planos e propósitos e o Deus imutável em suas promessas. Vamos ler essa passagem do Salmo 102, versículo 25 até o 27. Essa é a passagem base, chave para a gente iniciar o compartilhado da palavra. E nós vamos ler aqui, nós vamos mencionar, citar várias passagens bíblicas no decorrer da mensagem. Mas essa passagem é a passagem-chave para a gente iniciar. Vamos lá, Salmo 102, do versículo 25 até o versículo 27. Vamos juntos? Muito tempo atrás, lançaste os fundamentos da terra, e com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas vamos lá, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, tu os trocarás como se fossem vestuário e os jogarás fora. 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. O Deus imutável, o Deus que não muda. E o primeiro ponto aqui é o Deus imutável em seu ser, o Deus que não muda em seu ser e em sua essência. Esse Salmo 102, quando a gente começa a ler ele, a gente vê o salmista numa agonia e numa aflição muito grande. Mas no decorrer do Salmo, no desdobramento do Salmo, ele termina cheio de esperança no Deus imutável. E os versos 25 até o 27, que nós acabamos de ler, eles fazem um contraponto, eles estão fazendo justamente de forma intencional esse contraponto, esse contraste, onde a própria criação, tudo o que existe está em processo de desgaste, tudo está se gastando, né? Tudo está se envelhecendo, e o salmista usa uma metáfora como uma roupa que vai ficando velha, né? Não sei você, mas tem algumas roupas que a gente gosta tanto, né, que vão ficando velhas, a gente vai colocando os remendos, né? Não estou dizendo que o mundo está remendado, né, mas o mundo está num processo, o mundo criado está num processo de desgaste e envelhecimento, e nós também vamos ficando mais velhos, você concorda? Não. Perfeitamente, né, pastor Milton? Nós também vamos ficando mais velhos. Nós estamos num processo de desgaste, vamos nos gastando. Mas Deus, em seu ser, em sua essência, Ele continua o mesmo,
como antes da criação, como depois da criação, e sempre será o mesmo em seu ser e em sua essência. Ele não envelhece. Nós sim, a criação se desgasta, se gasta, mas Deus continua o mesmo. Ele é o Deus Elohim, o Deus Criador. Ele é o Deus Yahvé, o Jeová, o Deus das alianças, o Deus da aliança, aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e a nova aliança em Cristo Jesus, no seu sangue precioso. Ele é o Deus que se relaciona conosco, que se relaciona com o seu povo. Portanto, meu irmão, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, meditando nela, refletindo nela, ouvindo Deus falar conosco através dela, quem está falando comigo e com você é o mesmo Deus Elohim, o Deus Yahvé, o Deus forte, o Senhor dos exércitos, Ele é o mesmo. Ele é Ele mesmo, é esse Deus imutável que está falando comigo e com você. Quando você está em secreto, ouvindo e sendo visto por Deus em secreto, naquele seu tempo de oração, momento de oração, e também quando você está orando em outros lugares, em outras ocasiões, quem está ouvindo a sua oração, quem está falando com você nesse tempo é o mesmo Deus, é o Deus imutável, o Deus que nunca muda, é o Criador e sustentador deste universo que está te ouvindo, me ouvindo e falando com você. Ele não muda em sua essência, em seu ser. Ele é o mesmo. E eu quero repetir o versículo 27. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E olha que lindo também o Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele não muda, queridos. É o Deus imutável. A gente vê o mundo de ponta cabeça, a gente vê o caos, a gente vê mudanças constantes, mas Deus é estável, Deus é constante, Deus é firme, Ele não envelhece, o tempo não altera o seu ser, passam dias, passam meses, passam anos, passam séculos, Ele é eterno, Ele é verdadeiro, a Ele a glória para todos sempre, amém? Ele é o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus imutável que nunca muda. Vamos lá, o segundo ponto é o Deus que é imutável em suas perfeições morais, ou seus atributos morais. Ele não muda também em seus atributos, em suas perfeições, qualidades morais. Deus não muda em seu amor, Deus não muda em sua bondade, Deus não muda em sua misericórdia, Deus não muda em sua justiça, Deus não muda em sua paciência, em sua longanimidade, e etc, etc. Queridos, Deus não pode ficar melhor e nem pior. Não dá. Deus não fica nem melhor nem pior, Ele é imutável em seus atributos, em suas perfeições. Ele não foi melhor no passado e está se transformando no Deus melhor com o passar do tempo. Não, Ele é o mesmo. Como então poderíamos confiar num Deus que está mudando? Que pode se tornar melhor daqui para frente? Não, Ele é o mesmo. Ele é cheio de amor, de bondade, de misericórdia, graça, paciência, amém, injustiça. Nada precisa ser acrescentado ou tirado de Deus para Ele ficar melhor. Não precisa, nada pode ser acrescentado a Ele.
para ele ficar melhorzinho. Não, não, ele não muda, ele é imutável. Nada vai deixar ele mais amoroso, nada vai deixar ele mais bondoso, nada vai deixar ele mais justo. Não, porque ele já é pleno em tudo isso, em todos esses atributos e muito mais. Você já pensou se Deus mudasse como nós? Para pensar um pouquinho enquanto eu tomo um pouco de água. Você já pensou se Deus mudasse como a gente? Nós somos instáveis demais. Nós somos instáveis. Tem dias que nós acordamos bonzinhos, melhorzinhos. Tem dias que nós estamos mais calminhos. Tem dias que nós estamos mais dispostos a demonstrar bondade. Tem dias que nós estamos mais dispostos a demonstrar e agir com misericórdia. Tem dia que nós estamos melhores e acordamos melhores e estamos mais dispostos a demonstrar amor para com as outras pessoas. Mas tem dia que sai de baixo. Tem dia que é difícil. Tem dia que nós acordamos azedos e ficamos azedos o dia inteiro. Tem dias que nós ficamos irritados, começamos os dias irritados, às vezes melhoramos um pouquinho, mas às vezes varamos o dia irritado. Tem dias que nós estamos com a nossa paciência lá no calcanhar. É ou não é? É isso aí. Nós somos instáveis. Já pensou se Deus agisse assim conosco? Ô, Rogério, nem me chama hoje, que hoje eu não estou a fim de ouvir ninguém. Eu não estou bem. Pensou se Deus falasse assim comigo? Resolve os seus problemas. Quem sabe amanhã a gente volta a se falar. Você imaginou isso? Queridos, mas a boa notícia é que Deus não é assim. Nós somos instáveis, mas Ele é firme, constante, estável, Ele não muda, Ele é imutável em seu amor, bondade, graça, misericórdia, paciência. Mas graças a Deus, porque a Bíblia diz que Ele é bom e o seu amor dura para sempre, conforme Salmo 107, o Salmo 136, Ele é bom, Ele não está ficando bom, Ele é bom. Nós que estamos no processo de ser melhores a cada dia, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, iguais a Ele, nós estamos num processo que vai durar a nossa vida inteira, mas Ele é bom, amoroso, misericordioso, cheio de justiça, bondade, paciência, longanimidade, e assim vai. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, nós temos uma declaração acerca da imutabilidade de Deus na sua longanimidade, na sua paciência. Olha só, Malaquias 3, 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos, ainda não foram consumidos. Sabe por quê? Porque eu não mudo. Continuo esperando vocês se arrependerem e o meu perdão está à disposição de vocês, desde que reconheçam e se arrependam dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Eu continuo os amando. E
E é por isso que o profeta Jeremias também disse que, naquele contexto de exílio babilônico, aquela situação muito triste, ele disse que trazia à memória aquilo que podia dar esperança para ele continuar vivendo em meio ao caos. Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo 21 até o 24. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E ele continua. Ele diz que o amor de Deus não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis, elas se renovam a cada dia, grande é a fidelidade de Deus. Ele fala, então eu trago à memória esses valores, esses atributos perfeitos de Deus, eu trago à memória porque sei que o Senhor me ama, nos ama. Ele renova as suas misericórdias para sempre, e nós não seremos destruídos para sempre, não. Então eu renovo a minha esperança em Deus. O Deus que não muda, o Deus que é imutável em seus atributos morais, é quem tem nos sustentado até aqui e vai continuar nos sustentando em 2021, queridos. Vamos lá, Deus ele é imutável em seus propósitos, Deus é imutável em seus planos. Quantos planos foram frustrados em 2020? Quantos projetos não deram para ir adiante em 2020? Quantas coisas, quantos propósitos muitos de nós fizemos e não deu para dar sequência em 2020? Foram frustrados. Quantas agendas foram alteradas? Quantas agendas foram canceladas? Falando como igreja, cultos 100% online, que loucura, mudança, adaptação, depois o culto híbrido, presencial e também sendo transmitido, uso de máscaras, esse acessório que nós já estamos com ele há mais de um ano, há praticamente quase um ano. Distanciamento social. Quantas mudanças? Quantas mudanças? Quantos planos não foram para frente? Mas olha só o que Jó deixa para nós aqui, Jó 42, 2. Eu sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Jó declara, Jó faz essa declaração, mesmo sem entender o porquê de muitas coisas aconteceram na vida dele, mas ele faz essa declaração de fé. Apesar de tudo, Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos, nada e ninguém pode frustrar os teus planos e propósitos na minha vida, Senhor. Na sua vida, meu irmão. O que Deus quer e deseja realizar na sua vida. Olha o Salmo 33, versículo 11, nós fizemos a leitura do Salmo 33, a leitura bíblica, quando nós vimos lá no versículo 10 que Deus desfaz os planos das nações, anula os projetos dos povos, mas os planos dele, os planos do Senhor para o seu povo permanecem para sempre, os seus propósitos jamais serão abalados. Os planos de Deus, Deus é imutável em seus planos e propósitos. Toda esta instabilidade, esse monte de mudança no mundo, eles não podem mudar, eles não podem alterar os planos e os propósitos de Deus na história e na nossa vida. Deus continua perdoando, Deus continua libertando, Deus continua restaurando, Deus continua salvando. Olha só o que Deus diz para nós também, falou para o seu povo amado, lá em Jeremias 29, 10, 11.
Deus mandou uma mensagem para parte do povo que estava em exílio, o exílio babilônico. Deus mandou essa mensagem para aquelas pessoas que estavam lá. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, planos para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. O plano de redenção do ser humano em Jesus Cristo continua de pé e continua acontecendo. O plano de Deus para a volta de Cristo continua em curso e nada poderá mudar isso, porque Ele não muda nos seus planos e propósitos. Deus é imutável em seus planos e propósitos. Tem uma passagem, queridos, que me chama muito a atenção. Está lá em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Eu vou ler. Isaías 6, 1 a 3. Deixa eu ver aqui. Fala do chamado de Isaías, quando Deus chamou Isaías. Mas tem aqui já na introdução, no início dessa passagem, do versículo 1 até o 3, diz assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam e diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que nós encontramos aqui nessa passagem bíblica, nesse começo do capítulo 6, essa visão que Isaías teve, e por que ele começa assim, no ano em que o rei Uzias morreu? O rei Uzias representava estabilidade para a nação de Israel. O rei Uzias fez grandes reformas espirituais, morais, políticas na nação de Israel, porque o rei Uzias era um homem temente ao Senhor. E o rei Uzias simbolizava, transmitia segurança e estabilidade para a nação. E de repente o rei Uzias morreu. E agora o que será do povo de Israel? E aí Deus se revela ao profeta Isaías. E o que ele vê? Ele vê o Deus eterno, soberano, imutável, assentado no seu trono de glória. E dizendo para ele, falando para mim e para você, por mais mudanças drásticas que aconteçam neste mundo, Deus continua soberano sobre toda a história. Os seus planos jamais serão frustrados. Deus é imutável em seus planos e seus propósitos. E por último, Deus é imutável em suas promessas. Queridos, outras coisas. Quantas promessas, e aqui eu coloco promessas entre aspas, né? Quantas promessas, resoluções, mas quantas promessas, entre aspas, foram feitas por pessoas, por lideranças, por autoridades, e que não foram adiante. Que não foram adiante. Quantas promessas, entre aspas, foram feitas por pessoas que queriam persuadir, queriam convencer as pessoas, ou queriam manipular as pessoas, ou no máximo quiseram causar uma boa impressão, causar algum efeito positivo naquilo que estavam falando, mesmo com boas intenções e sem maldade. Mas quantas foram feitas emocionalmente por pessoas, por lideranças, por autoridades e não se cumpriram? Quantas?
A passagem que nós lemos agora há pouco de Jeremias 29, 10, 11, Deus mesmo falou: olha, vocês vão ficar lá durante 70 anos, mas depois eu virei a vocês e cumprirei as promessas que fiz a vocês. Deus jamais volta atrás daquilo que Ele disse e falou. Deus jamais volta atrás daquilo que Ele prometeu. Ele não é homem que fala uma coisa hoje, amanhã ou depois muda. Números capítulo 23, versículo 19, olha só: Deus não é homem para mentir e nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu? Deus é imutável em suas promessas. E nós falamos muito sobre promessas no mês de dezembro, né? Nós falamos sobre promessa de Deus do Natal, que foi feito lá em Gênesis, capítulo 3:15, e que foi cumprida essa promessa plenamente no Kairos de Deus, né, no tempo oportuno de Deus, no tempo certo de Deus, e também sobre a promessa da sua presença, a promessa da sua companhia, comigo e com você, constantemente, todos os dias de nossas vidas. Passemos o que tivemos que passar, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. E Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Deus promete e sustenta o que Ele fala, irmãos, pois nele habita toda a verdade. Lá em Tito, Paulo falando com Tito, capítulo 1, versículo 2, Tito 1:2 diz assim: essa verdade lhes dá esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não mente, não muda, não há nele nenhuma variação de mudança, sombra de mudança em suas promessas. Deus é imutável em suas promessas. Irmãos, e finalizando, assim como os planos de Deus, as suas promessas continuam de pé, inalteradas. E Jesus também garantiu isso. Aí em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus também garantiu isso. Ele disse lá em Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo passará, se desgastará, se gastará, está sujeito à renovação e restauração, mas as minhas palavras permanecem para sempre. As promessas de Deus, as promessas de Cristo Jesus continuam inalteradas. Finalizando, irmãos, pessoas mudam. O mundo está em constante mudanças, políticas, econômicas, se deteriorando, mas Deus não. Deus continua imutável em seu ser, em sua essência. Deus continua imutável em seus atributos, perfeições morais. Deus continua imutável em seus planos e propósitos. Deus continua imutável em suas promessas. E com base nisso, nessas verdades, qual deve ser a nossa missão, qual deve ser o nosso papel, a missão e o papel da igreja, nós como igreja, qual deve ser a nossa missão e o nosso papel? Continuar confiando em Deus, continuarmos sendo gratos a Deus e continuarmos caminhando em nossa jornada, com os nossos olhos fixos no alvo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele não muda, Ele é firme, constante, estável, inabalável. E Ele está comigo, está com você, está com a sua igreja, está com você que está nos ouvindo. Deus é imutável.
Amém?